Drácula é um dos personagens mais poderosos dos jogos. Na verdade, ele é tão poderoso que a própria comunidade de Castlevania parece não entender. E hoje iremos explorar todos os poderes, alguns argumentos engraçados contra o power scaling de Castlevania e, é claro, os atributos de Drácula, para que vocês possam perceber o horror que os Belmonts têm que enfrentar toda vez que esse demônio ressuscita. Não esqueçam de se juntar ao Discord do canal, que vai estar no comentário fixado. Então já se inscreva no canal e ative o sininho se você curte conteúdos assim. Para começar esse vídeo, eu vou fazer um pequeno adendo sobre meu vídeo de Soma Cruz. Eu havia dito que ele havia derrotado a entidade Caos, o que é meia verdade. A verdade é que Soma derrotou a parte de Caos que estava dentro de Drácula e, consequentemente, dele mesmo. Essa parte de Caos não era a totalidade da entidade, e sim a fonte dos poderes de Drácula, assim como a manifestação da vontade maligna dele, e isso é evidenciado em uma conquista que se chama Victory Over Yourself, ou vitória sobre si mesmo. Mas ainda assim, Soma venceu uma parte da entidade que ainda assim era colossalmente poderosa, e ele foi até ao Reino Caótico, ou Compton. E pelo que podemos perceber, essa região do caos é completamente distorcida no quesito de espaço e tempo, e essa dimensão é usada para armazenar a energia para ressuscitar Drácula e também trazer o seu castelo de volta. E a entidade que Soma enfrentou era mais uma parte que estava sendo manifestada pelo desejo e também o poder de Drácula, porque a totalidade de Caos é mais algo conceitual, e ele é a personificação e raiz de todas as coisas caóticas, e também todas as entidades demoníacas, como o próprio Drácula, seu castelo e até conceitos como a própria morte, são só facetas do seu ser, e o Caos é o polo oposto de Deus que criou toda a realidade. Então, é justo dizer que Soma não enfrentou Caos como um conceito, e sim essa manifestação, o que por si só ainda é impressionante. Mas agora que tiramos isso do caminho, vamos entrar nos poderes extensivos de Drácula, e vocês vão se impressionar como que esse cara pode fazer. E eu não vou muito entrar no mérito da história em si, porque eu já abordei a história de Castlevania no canal, e ela é muito vasta, e o tamanho do vídeo ia aumentar exponencialmente. Mas se quiserem ver a história bruta, assistam a minha playlist sobre, ou melhor ainda, assistam ao vídeo do incrível Master Alucard sobre a história de Castlevania. Provavelmente é o melhor vídeo que eu vi sobre o assunto no quesito Castlevania. Agora, se tratando sobre Drácula, ele não começou sua existência como esse vampirão bolado que nunca vence. Ele começou a vida como Matthias Kronqvist. No seu tempo, Matthias era um estrategista genial, que até foi chamado de Kronqvist o Sábio. Como a família de Matthias tinha livros que registravam artes secretas, transmitidas oralmente sobre alquimia, uma ciência que faz experiências com o arcano, então o próprio Matthias acabou tendo um conhecimento detalhado desse tópico. A sua amada esposa, Elisabetta, acabou falecendo de uma doença desconhecida enquanto ele estava em uma expedição. Matthias acabou ficando angustiado e acamado, e Leon foi forçado a continuar as campanhas sem seu amigo. Quando a amada de Leon Belmont foi sequestrada, Matthias disse a ele que foi obra de um vampiro que tinha um castelo no leste, mas tudo isso foi uma trama maestral por parte de Matthias, que acabou enganando seu melhor amigo, pois em seu profundo luto, ele elaborou um plano para se vingar de Deus por ter roubado Elisabetta, e ele ia concretizar esse plano ao se tornar um vampiro e viver eternamente. Ele então manipulou Leon Belmont, Rinaldo Gandolfi, a esposa de Leon, Sarah, e até mesmo o poderosíssimo vampiro Walter Bernhardt, assim como seus monstros. Tudo para que Leon pudesse derrotar o vampiro
Então Matthias iria usar a pedra carmesim para obter a alma de Walter e prendê-la lá. E essa pedra faz justamente isso. Ela prende a alma do vampiro e depois dá ao usuário da pedra poderes imensuráveis. E foi justamente isso que aconteceu, pois o plano de Matthias foi um sucesso e ele renasceu após isso acontecer, imensamente mais poderoso. Ele então ofereceu a Leon a oportunidade de se juntar a ele e se tornar imortal, porque Leon também sofreu a mesma perda. Mas é claro que o nobre Belmont recusou, e Matthias, embora desapontado por Leon se recusar a ver as coisas do seu jeito, decidiu simplesmente eliminar seu amigo, deixando seu novo capanga, a Morte, lidar com ele, e fugiu ao se transformar em um morcego. Só que a Morte foi derrotada, e Leon pediu para a Morte enviar uma mensagem para Matthias. E ele jurou que seu clã iria caçá-lo por toda a eternidade. Mas Matthias não saiu simplesmente se revelando para o mundo do nada. Com o passar do tempo, ele acabou renomeando a si mesmo como Drácula, derivado da palavra romena Dracul, que significa dragão ou demônio. Então Matthias finalmente se transformou em Drácula no quesito do nome, porque ele só foi se revelar ao mundo séculos depois. E ele também teve o filho meio vampiro, ou Dunfir, Alucard, e sua esposa, Lisa, após ter sido mostrada todas as maravilhas tecnológicas e científicas do castelo de Drácula, acabou tentando ajudar as pessoas de fora, mas ela foi confundida como uma bruxa e acabou sendo crucificada, com o próprio Drácula pegando o corpo de sua amada. E Drácula enlouqueceu e jurou exterminar a humanidade. Agora, sobre as habilidades de Drácula. Ele tem a vida eterna, mas sua imortalidade se estende a muito mais que isso. Ele pode sobreviver até se perder sua cabeça. Se for completamente obliterado, ele pode se regenerar e retornar. E devido ao fato de ele ser um vampiro, ele é um ser morto-vivo normalmente, então é impossível eliminá-lo de forma convencional. Ele pode até possuir outros. Entretanto, o que realmente segura Drácula é o fato de ele sempre retornar ao mundo humano após uma derrota, é devido ao caos no coração da humanidade. E é claro, a entidade conceitual Caos facilita isso ainda mais, porque ela existe uma dimensão além do plano mortal. Normalmente, Drácula ressuscita de 100 em 100 anos, mas houveram casos onde ele foi ressuscitado antes. Mas normalmente, se for ressuscitado antes, ele geralmente retorna com seu poder reduzido, como quando ele lutou contra Hector e até mesmo contra Juste, onde ele era somente um espectro. Só que contra Juste não podemos considerar que esse é o próprio Drácula, e sim um ser que nasceu dos restos mortais do próprio, e o espírito maligno que foi criado dentro de Maxim após ele entrar em contato com essas relíquias. Mas ainda assim podemos ver que Drácula, se for ressuscitado, ou até mesmo se algo semelhante a ele, vindo de suas partes, aparecer, vai estar com poder reduzido. Drácula, por ser uma entidade sobrenatural, pode criar feridas que são impossíveis de serem curadas, como ele fez contra Simon na primeira luta. Simon, então, para se livrar dessas feridas, teve que ressuscitar Drácula e eliminá-lo novamente. A maldição de Drácula pode amaldiçoar toda a Europa, para que ela fique cheia de pragas e doenças. E assim como Alucard, Drácula também pode tomar formas como uma névoa para se tornar intangível, um morcego, um lobo, sem contar suas outras formas demoníacas. E o Lorde das Trevas pode até mesmo voar. Devido ao fato de ele ser vampiro, você pensaria que ele precisa tomar sangue a todo momento, mas é meio que aludido no radiodrama de Castlevania que eles são capazes de sobreviver um bom tempo sem sangue, pois o vampiro Magnus diz que os humanos só servem para ser usados como diversão.
Então acredito que um vampiro não precise necessariamente tomar sangue diariamente. E se formos pelo que Magnus disse, então vampiros não precisam tomar sangue. Se usarmos Kid Drácula, então vampiros podem sobreviver até ao vácuo do espaço. Também é dito que os vampiros são abençoados pela noite. Só que Drácula não é só abençoado pela noite, como também é abençoado pelo próprio caos. Simplesmente por ele ser o Lorde das Trevas, um rei demônio que é o governante das forças do caos na Terra e no Makai. Ele é o lado negro da bondade no mundo e é necessário que exista alguém como Drácula para manter o balanço na criação. Os monstros, em geral, simplesmente por terem algum tipo de ligação com o poder do caos, ficam mais fortes. E como Drácula tem uma ligação direta a essa energia, já dá para entender por que o cara é tão absurdo. Inclusive, a regeneração de Drácula que eu havia mencionado é completamente fora do normal. Só que tem um grande porém. Ele pode ter essa regeneração burlada por Belmonts e seu Vampire Killer e algumas outras armas que podem feri-lo. Normalmente, as criaturas do caos não podem ser afetadas por armas normais. E até outras criaturas do caos são capazes de se reformar tanto em um contexto biológico quanto metafísico, pois eles podem se reformar a partir da sua própria alma. E Drácula supera isso exponencialmente. Em um momento do tempo, ele tem até a alma da morte, que pode retornar à vida até mesmo depois de ser completamente apagado ou derrotado por Leon, o que é impressionante. Em Castlevania Judgment, Galamoth planejou enviar o Time Reaper de 10.000 anos no futuro para o passado, para destruir o seu rival Drácula e mudar a história. Só que o Vigia do Tempo, Aeon, descobre isso e reúne campeões de diferentes épocas na história em uma fenda temporal, a fim de encontrar um escolhido capaz de destruir o Time Reaper. E dentro dessa fenda temporal é dito que o impossível se torna possível, mas alguns fãs de Castlevania parecem não compreender o contexto disso. O impossível se trata de pessoas de diferentes períodos do tempo e até de realidades diferentes se encontrarem, e não que o reino ou aquela fenda temporal possa alterar o poder dos personagens, até porque o Time Reaper é um lacaio de Galamoth e não teria o poder para simplesmente mudar ou alterar o poder de alguém, e nem mesmo essa fenda temporal tem informações que falem que ela de fato faz isso. E como sabemos, Galamoth, que é muito mais forte que Time Reaper, foi derrotado pelo próprio Alucard em Symphony of the Night. E o fato do impossível ser possível nesse reino é mais porque até mesmo um personagem não canônico como Cornell aparece por ali. Então, como Iga disse que esse jogo transcende o canônico e não canônico, a impossibilidade se dá mais nesse quesito. O fato do canon e o não canon se misturarem e essa união fazer parte de um jogo que aconteceu, mas ao mesmo tempo não aconteceu, porque a fenda temporal foi fechada. É interessante notar que Drácula e os participantes da trama do Time Reaper todos ficaram dentro desse reino paradoxal e nenhum foi afetado, o que de fato é curioso. Na verdade, as criaturas do caos, de acordo com Alucard, não seguem as leis do mundo humano, então faz sentido. Drácula também, por ser o suprassumo das criaturas das trevas, pode ver inimigos que são descritos como sendo invisíveis e alguns que são vistos somente por magos. Drácula também tem sentidos extremamente apurados, sendo ele capaz de sentir outros seres, e também é capaz de usar criaturas como corvos para obter informações. Mas agora que vimos algumas das habilidades passivas do vampirão, vamos ver as suas habilidades em combate, pois Drácula tem uma grande variedade de magias. Ele pode usar a magia para jogar uma saraivada de projéteis no inimigo, pode usar os poderes das trevas para amplificar seu próprio poder e aplicar isso em magias também. Ele pode roubar almas com o Soul Steal. O Demonic Megiddo é sua magia mais poderosa até então.
e ele não se foca em destruir as coisas ao redor, e sim destruir tudo que é vivo, ou até mesmo o que é não vivo. É uma técnica devastadora. Apesar de ele nunca ter demonstrado, eu acredito que ele poderia ser capaz de induzir um ser ao sono, como Walter fez com Leon. Outro ponto interessante é que a magia dos forjadores do demônio também foi impregnada pela magia de Drácula. O sangue também pode ser usado como uma arma pelo Lorde das Trevas. E ele também pode usar outras formas não convencionais como ofensiva, como usar ossos e até usar o controle das criaturas das trevas para vir a seu auxílio. Alguns podem até não notar, mas Drácula tem poderes massivos de manipulação da realidade. E esse poder geralmente é demonstrado quando ele utiliza sua forma demoníaca, sem contar que ele também controla magias elementais, desde a água, fogo, eletricidade e o gelo, sendo que no quesito de gelo, até mesmo demônios figurantes e outros seres em Castlevania podem usar magias que chegam ao zero absoluto, mas isso que nem chegamos a citar o próprio castelo de Drácula e o poder da dominância. O castelo de Drácula não é bem uma estrutura convencional. O castelo é dito de ser o símbolo do poder demoníaco de Drácula, mas sua origem exata não é conhecida e também não se sabe se tem alguma ligação com o castelo de Walter Bernhardt. É possível que, além de ele ter roubado a alma de Walter, ele também tenha ganho a propriedade do castelo do próprio, formando assim os poderes de Walter junto à alma de Matthias, juntamente com um contrato espiritual reivindicando o castelo. E é claro que assim que Drácula colocou sua magia no castelo, ele acabou se tornando uma criatura do caos, pois é dito que toda vez que o castelo aparece, ele sempre está diferente. E o próprio Alucard afirma que o castelo é uma criatura do caos, pois o castelo em si está ligado a essa energia, a energia do caos, a força que Drácula controla e a fonte de seus poderes como Lorde das Trevas. Essa é a razão pela qual Drácula pode mudar sua aparência sempre que quiser em cada ressurreição, pois o castelo não é puramente uma fortaleza inanimada, mas sim uma entidade viva. Foi mostrado em Portrait of Ruin que a magia dentro do castelo é bem complexa. Até mesmo Browner, o vampiro que tentava usurpar o lugar de Drácula como mestre do castelo, pode criar pinturas mágicas e imbuir com sua própria magia e desejo. E essas pinturas eram usadas para canalizar somente o poder de Drácula e, enfim, separá-lo do castelo. Essas pinturas no manual oficial são descritas como sendo um portal de transporte para novos mundos, e cada uma dessas pinturas é descrita por Charlotte Auling como sendo um fenômeno paranormal e uma barreira multicamadas de espaço quântico, e todas as localidades, além de terem cenários reais e alguns até estrelas, os personagens podem ser eliminados lá dentro. E como o próprio jogo nos diz, são mundos reais trazidos à vida por Browner. E há um headcanon absurdo na comunidade de Castlevania de que essas pinturas são ilusões. Mas além do próprio Browner afirmar que suas pinturas eram uma forma de fortalecê-lo e serem um artifício para separar a magia de Drácula do castelo, é impossível provar o headcanon de que as pinturas são ilusões. Sem contar o fato de que o próprio Igarashi foi produtor desse jogo e as informações virem diretamente dali, então ele próprio discorda disso. Se Browner pode criar mundos inteiros onde os inimigos podem matar e tudo que você pisa é real de fato, então podemos ver que até vampiros mais fracos que Drácula são impressionantes. E não se preocupem, porque vamos explorar mais esse headcanon absurdo e alguns dos argumentos mais bestas em uma sessão específica no vídeo. Agora voltando para o castelo. O castelo pode sim criar ilusões verídicas. Se usarmos Haunted Castle, então o castelo pode até transportar seres para outras dimensões. A magia ali pode distorcer o senso de percepção e até a gravidade.
Até mesmo a mera presença do castelo de Drácula, mesmo estando selado em um eclipse solar, é o suficiente para causar problemas em satélites, como é descrito na novel Reminiscence of the Divine Abyss. A mera influência do castelo, se você entrar nele, é capaz de corromper a alma, porque os inimigos fantasmas gigantes foram transformados no que são devido à exposição à magia do castelo. Animais também foram corrompidos pela influência, e alguns até tiveram seu tamanho aumentado por causa disso. E a mera presença da magia de Drácula pode deixar alguém insano. O castelo possui uma dimensão paralela, que é o castelo invertido, que é uma cópia perfeita do castelo normal, só que como o nome diz, ele é invertido. O castelo em si, como vimos, é descrito como sendo uma manifestação da magia de Drácula, uma entidade viva e um mundo espiritual, como diz Alucard. E na novelização já mencionada, é dito que o castelo ainda está em cima de outra dimensão. E se você acha que essas dimensões de Drácula são pouca coisa, até mesmo Olrox, na novelização já mencionada, é dito de ter um suprimento infinito de monstros, e através de sua magia, ele estava tentando replicar o castelo de Drácula para si mesmo. Agora imaginem o imenso poder do grande e poderoso Drácula. E para finalizar, temos o poder da dominância. Em tese, ele é parecido com a técnica Soul Steel, só que ela é muito mais que isso. O poder da dominância é a habilidade primária do Lorde das Trevas. Através dela, Drácula ganha controle absoluto sobre as almas dos demônios. Como o Lorde das Trevas, a vontade de Drácula se estende a todas as criaturas da noite. Eles devem sua existência ao poder de Drácula, sendo parte dele tanto quanto o próprio Castlevania. Com o poder da dominância, Drácula pode dobrar os espíritos demoníacos à sua vontade, absorver as almas dos demônios para obter os seus poderes, ou até mesmo apagar suas almas da existência, e isso se estende a qualquer criatura das trevas, visto que ele absorveu até a própria morte, e nenhum demônio está livre de ser absorvido e ter seu poder usado por Drácula. Como podemos ver, existem poucas coisas que Drácula não pode fazer. O cara é extremamente poderoso. Após tudo que vimos sobre o castelo demoníaco, sabemos que Castlevania tem 3 dimensões: o castelo normal, o castelo invertido e a dimensão abaixo dele. Devido ao fato de Drácula ser o suprassumo das criaturas das trevas, então tudo o que os outros que estão abaixo dele fizeram não é nada. E como agora nós sabemos que oficialmente, sem headcanon, as pinturas de Browner são reais, porque elas são artifícios para canalizar o poder do Drácula e separá-lo do castelo, sem contar a descrição no manual oficial, que inclusive foi aprovado por Iga, nos mostra que Drácula é muito poderoso e muito acima de Browner. Mas que tal falarmos sobre Galamoth? Esse demônio é um ser mágico que tem um plano de 10.000 anos para assumir o trono do Makai. E como eu disse anteriormente, Galamoth foi derrotado por Alucard. E isso por si só é impressionante para o filho do Drácula. Mas o que é verdadeiramente importante é o próprio Time Reaper, que foi enviado para destruir a estrutura do tempo e apagar a existência de Drácula no processo, o que iria permitir que Galamoth se tornasse o novo Rei Demônio. Em Castlevania Judgment é mencionado diversas vezes que o Time Reaper ia apagar todas as linhas do tempo de Castlevania. O próprio Aeon diz isso. Ele diz que se esse lugar, no caso a fenda temporal, não for apagada, todos os seres em todos os lugares vão desaparecer para sempre. Significando que o Time Reaper, além de apagar o período do tempo em que Drácula existia, ele iria apagar tudo que existe em todas as realidades, para que Galamoth possa reinar como um ser supremo. Um fato engraçado é que existe uma declaração no livro bônus da coleção de aniversário de Castlevania, onde Adi Shankar, que é o principal supervisor de toda a série de Castlevania,
responde perguntas sobre a série da Netflix e como ele buscou inspiração. E ele disse categoricamente que todo jogo considerado não canônico, na verdade, são universos paralelos dentro do mesmo multiverso. Então o multiverso de Castlevania é gigante, e isso não só foi aprovado, como foi oficializado pela Konami. Então, se os atos do Time Reaper iam fazer com que tudo deixasse de existir, então tudo que é canônico e não canônico iria junto. E vale lembrar que ele é só um lacaio de Galamoth. E se pegarmos todas as linhas do tempo alternativas, como Adventure Rebirth, Circle of the Moon, Order of Shadows, Castlevania The Arcade, Castlevania 64 e Legacy of Darkness, Castlevania Drácula X e Legends, temos pelo menos 8 linhas do tempo sem ser a canônica. Há ainda Akumajo Drácula, Akuma no Chichi no Akumo, o livro, e até a franquia Lords of Shadows, Kid Drácula, Pachinkos, entre outros. Você pode aumentar o nível para até 19 linhas do tempo paralelas confirmadas, mas isso eu deixo para vocês decidirem se é cabível ou não. Outra coisa notável para se dizer é que Morty e Olrox são considerados como iguais em poder na novelização Reminiscence of the Divine Abyss, e Alucard tinha derrotado Olrox também, e ambos Morty e o próprio Olrox não são nada para Drácula. E novamente eu preciso enfatizar que o Time Reaper é um relés lacaio de Galamoth, e Galamoth é muito mais fraco que Drácula. Podemos dizer que ele escala a um nível muito maior que isso, assim como o próprio Aeon, tranquilamente uma potência no nível baixo multiversal ou multi-universal. E eu posso até ver os jogadores de Castlevania perdendo a cabeça sem ter o conceito básico de que gameplay e lore não se misturam. E os jogos de Castlevania são feitos para serem divertidos e vender cópias, e não uma bíblia de power scaling. Na verdade, se vocês usarem o cérebro por alguns momentos, vão perceber que sempre os níveis de poder nos jogos ficam mais na surdina, e é por isso que os criadores e produtores como Igarashi escrevem toda essa lore que eu demonstrei, e para mostrar que os personagens não são só um bando de nerds que passam o tempo todo caminhando com um chicote, subindo escadas, apanhando para cabeças de medusa e morcegos, sem contar derrotar o mal supremo com uma chibata. Na gameplay podemos morrer até para um esqueleto, mas isso é incompetência do jogador. Já imaginaram se jogos como Doom, God of War e Devil May Cry fossem fiéis ao seu nível de poder? Ia ser impossível de se jogar devido ao poder e velocidade absurda. E falando em velocidades absurdas, Drácula também não é nada mal. Se escalarmos ele a personagens como Galamoth, então ele com certeza tem velocidades massivamente acima da luz, pelo menos sua velocidade de combate. Porque em Kid Drácula, após Galamoth ter sido derrotado, ele foi capaz de praticamente fugir do universo após a luta, em um curto período de tempo. Entretanto, o maior feito de velocidade de combate em toda a franquia, e o mais polêmico, vem de ninguém menos que a própria Morte, na novelização Reminiscence of the Divine Abyss. Na luta contra Olrox, é dito que a Morte pode literalmente matar a distância e o som, e simplesmente atacar instantaneamente. E um fato interessante é que o próprio Olrox desviou desse ataque. Para quem não está familiarizado com esse tipo de conceito, existe uma diferença até no nosso mundo entre a velocidade de viagem, que basicamente é correr rápido, ou no caso de veículos, se mover rápido do ponto A ao B. Pensem em Usain Bolt. E também a velocidade de combate, como lutadores que treinam sua velocidade de reação, reflexos, velocidade dos golpes, entre outros aspectos. Como Castlevania não lida muito com velocidade de viagem, até porque os Belmonts estão sempre caminhando até o castelo, podemos dizer que esse feito da Morte
pode implicar que ela potencialmente pode atacar instantaneamente com golpes casuais, ou como nós chamamos na comunidade, velocidade infinita, ou o ataque em 0 segundos. É claro que a morte não vai atravessar o universo infinito voando, mas como é descrito na novelização, a morte pode matar à distância e fazer seus golpes serem instantâneos. Um golpe em 0 segundos. Muito similar a Zeus com seu punho que supera o tempo em Shumatsu no Valkyrie. Os fãs de Castlevania agora devem estar com a fumaça saindo pela cabeça. Mas lembrem-se, até mesmo objetos mais rápidos que o olho humano já fariam um jogo ser impossível de se ver, porque nós não iríamos conseguir detectar. Imaginem só jogar contra um ser mais rápido que a luz ou com velocidade instantânea. A grande diferença entre gameplay e lore. Podemos dizer que Drácula é um completo demônio e o verso de Castlevania é extremamente poderoso. Mas uma coisa que podemos afirmar com absoluta certeza é que o Lorde das Trevas é absurdo. Não acham? Objection! A velocidade da luz não tem a velocidade da luz. O familiar do Hector ataca com fogo, ele tem a velocidade do fogo? O familiar que arca com gelo ataca na velocidade do gelo? Como você é burro? Que coisa absurda. A luz, meu camarada, é radiação eletromagnética. Fótons que podem se mover a 300 milhões de metros por segundo no vácuo. Isso aproximando a um resultado bem redondo, é claro. Até mesmo ondas de rádio, raios gama, raios X podem ser considerados como luz. Inclusive o nosso Sol traz luz à nossa atmosfera. O único motivo que vemos a luz de uma lâmpada é por causa do calor que emite fótons. O fenômeno de luz não é equivalente ao fogo, que é um processo exotérmico de combustão. Inclusive o fogo libera luz, mas o fogo em si não tem velocidade. Já o gelo tem um processo que é o completo oposto. Já o gelo ocorre quando a energia das moléculas diminui e como o calor é reduzido, as forças atrativas entre as moléculas juntam elas e as coisas acabam congelando. Então, comparar uma reação química e um estado da matéria com fótons e a própria luz é simplesmente insano. Existe um ponto sobre a luz sagrada que é interessante, mas não é por causa desse elemento que Castlevania tem ataques na velocidade da luz. Se você prestar atenção na obra, há diversos exemplos de ataques com luz pura, que inclusive não tem nada a ver com o elemento sagrado. O elemental do raio está coberto por eletricidade e usa flashes de luz como ataque, e seu elemento é a eletricidade. Temos até exemplos de velocidades menores, como o sonar do morcego, que é descrito como usando ondas supersônicas no jogo. Temos também Hassets, que usa da luz da sua armadura para perfurar os inimigos. Dominus Hatred tem o atributo das trevas, mas ainda assim é dito de invocar um pilar de luz. Um dos gênios ainda disse que esses ataques de luz são inferiores ao som, então eles são menos velozes que o sonar de um morcego. Tem algo errado aí. E quanto a Plasma Blast, onde Soma libera uma descarga elétrica dos seus dedos. Uma descarga elétrica, ou um raio, tem a velocidade de 440 mil metros por segundo. Isso é inferior ao sonar de um morcego? Então, ou Igarashi e sua equipe estavam sendo hiperbólicos de propósito, detalhe, em inúmeras ocasiões por nenhum motivo, ou é puramente headcanon deles, o que é o mais provável.
Esses caras vão dizer pra você que tudo é hiperbólico, mas se não é pra ser levado a sério, então por que eles colocariam tanto detalhe e especificidade em inúmeras ocasiões? Para mim, por parte deles, isso se chama ignorância seletiva. Outro fato interessante sobre a luz é que um espelho não pode criar luz, ele só reflete a luz. E paranoia é capaz de lançar projéteis que agem literalmente com as propriedades da luz e refletem nos espelhos. Mas novamente, são menos velozes que o sonar de um morcego. E a única coisa que eu tenho para dizer é: estudem física básica. Os Belmont são humanos que usam um chicote para vencer o Drácula kkkk. Isso não está errado. O único problema é que o Vampire Killer, anteriormente conhecido como Chicote da Alquimia, é um chicote magicamente imbuído com a alma de Sarah, que foi afligida pelo vampirismo e estava disposta a se sacrificar por Leon para fazer o chicote ter sua forma completa. Esse chicote simplesmente se tornou a maior arma contra qualquer criatura associada com a noite ou poderes sombrios, podendo ela facilmente ferir e temporariamente negar a regeneração de conceitos abstratos como a morte. Então não é somente um humano usando um chicote. Se o Drácula é tão forte, por que ele não destruiu a Terra? O objetivo de Drácula é de fato fazer com que a humanidade pague, mas ele não quer destruir o planeta. Isso nunca foi o objetivo dele. Ele quer espalhar o caos na Terra e destruir as criações de Deus. As criaturas das trevas e o próprio Drácula não iam ter o poder que tem sem os humanos, pois caos, como um conceito, é a fonte do poder das trevas e ele nasce no coração da humanidade. E qualquer obra que lida com conceitos de poderes gigantes não usam a destruição da Terra aleatoriamente, especialmente porque esse é o local que eles tentam proteger. Se a Terra fosse destruída, praticamente onde os Belmonts iam defender? Se seguirmos essa lógica, da Wolf, que criou até estruturas extradimensionais como o inferno e toda a criação do multiverso de Doom, não tem esse poder, porque na luta final ele usa uma armadura mecha e não foi mostrado ele criando tudo de novo em frente ao Doomslayer. Autores se importam mais com a progressão da história, da cosmologia e personagens, e no quesito de jogo, a diversão é tudo que importa. Os níveis de poder geralmente são mais explorados nas entrelinhas, porque como eu disse, ninguém quer jogar uma bíblia do Power Scaling. Drácula não pode criar um sol. Se ele tivesse esse poder, ele já teria destruído toda a humanidade com um estalar de dedos. Isso é psicodelia. Por que os Belmonts, por derrotarem o Drácula, não podem criar um sol ou um universo kkkk? Que viagem é essa, véi? Outro argumento nascido da ignorância. Não é porque você derrotou ou feriu alguém que tem o feito de criação. E é claro que isso não se aplica a coisas tecnológicas, porque senão Oppenheimer seria nível cidade. E isso seria mais insano que esse argumento que estamos analisando. Quando você derrota ou fere alguém que criou algum tipo de estrela ou algum reino, a única coisa que significa é que você pode ferir alguém que sustenta uma criação nesse porte. Um bom exemplo que podemos evidenciar é em God of War Ascension. Na cutscene vemos Urano criar o universo, depois o seu filho Cronos venceu ele, e posteriormente Zeus e os deuses lutaram contra os titãs, e Cronos estava junto, e Zeus solou geral. Mas nunca vimos ele criar um universo, ele escala somente ao poder destrutivo. Simplesmente um argumento bem fraco. Drácula perde para humanos e até perdeu para 2 adolescentes inexperientes. What? Esse pessoal deve odiar Persona, porque lá adolescentes vencem entidades além do conceito dimensional, e eles receberam seus poderes há pouco tempo e são inexperientes. Já esse argumento choroso vem do fato de Jonathan Morris e Charlotte Aulin terem derrotado Drácula, que tinha até se unido à morte. Porém, durante o jogo, ambos ficaram muito mais poderosos até o fim e chegaram a um patamar tão grande que puderam derrotar o grande Drácula. E é praticamente confirmado que Jonathan despertou o poder total do Vampire Killer, porque em Grimoire of Souls,
Ele diz que o Richter que ele está vendo não é a memória do chicote, e sim o verdadeiro. Isso só nos mostra que os dois não são somente adolescentes inexperientes, e sim seres muito poderosos, e Jonathan tinha o Vampire Killer completo. Drácula ter esse poder é puro fanfic, porque eu falei com o Igarashi diretamente. Ter falado com Igarashi diretamente não quer dizer nada, especialmente após o show de ignorância demonstrado nesses argumentos. E podemos ver claramente que Power Scaling não era um dos tópicos que você perguntou para ele. E também existe uma grande confusão nos meus vídeos, porque tudo que eu uso é aprovado diretamente pelos criadores e o próprio Igarashi, pois foi ele que postulou tudo junto com sua equipe e oficializou quando o jogo lançou. Browner é um pintor, as pinturas são imaginações dele, logo nada é real. Não. Em Castlevania, Simon morreu de velhice, logo a velhice é mais forte que ele. Se eu suportar um coice de um cavalo, eu sou mais forte que ele. Se eu fosse pai do Varcia e ele fez um vídeo daquele, ia precisar comprar uma cinta nova porque a primeira ia ficar só o caco. Brincadeira, Varcia, pesquisa melhor. Eu admito que dei risada dessa piada e levei na esportiva, mas não pude deixar de pensar que quem disse isso ou é um cara de 50 quilos ou 120 quilos. É um desses dois. Mas brincadeiras à parte, a lógica dessa galera é extremamente falha e é a seguinte: já que Oppenheimer construiu uma bomba, logo ele é nível cidade. Se uma formiga matar um humano, logo ela é nível humano. Se o indivíduo aguentar o coice de um cavalo, ele é mais forte que o cavalo. São argumentos nascidos de uma grande falsa equivalência. Se você criou uma bomba ou um dispositivo tecnológico, você não escala ao potencial destrutivo dela. Somente se você aguentar o epicentro da explosão e a energia que ela libera, aí sim. Já quando se trata da criação de corpos celestes, estrelas e afins, o personagem só escala se ele fizer isso e suportar o reino, estrelas e afins com poder bruto e não através de uma habilidade. Geralmente esses lugares até desaparecem quando o indivíduo é derrotado. Se uma formiga eliminar um humano, não significa que ela é mais forte fisicamente, porque é claro que nós podemos pisar em formigas. Elas geralmente eliminam humanos através de uma habilidade especial relativa ao veneno, que pode atacar a alergia, entre outras coisas. Assim como um vírus que não sai na porrada com nós, mas mesmo assim burla a nossa durabilidade convencional, por assim dizer, a nossa capacidade de aguentar danos físicos e vai direto para o sistema imunológico. Como eu disse, é uma falsa equivalência. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você tomar um chute de um cavalo e resistir, não quer dizer que você é mais forte que o cavalo, e sim que você pode resistir à energia. Então é um feito mais de durabilidade, porque novidades, a durabilidade pode ser maior que a força, e isso existe até no mundo real. Se tratando do exemplo do vírus e da formiga que usam habilidades especiais, é só pegarmos o exemplo do Professor Xavier no desenho X-Men Evolution. Ele venceu o Fanático não através da porradaria, e sim com seus poderes psionicos. Então, por que o professor venceu o Fanático se ele é muito inferior fisicamente? O cara está numa cadeira de rodas. Simplesmente habilidades que burlam a durabilidade convencional. Então, como vocês podem ver, são argumentos sem pé ou cabeça, que só nos mostram que essa galera não entende nada de Power Scaling, e sua ignorância em relação ao assunto deixa tudo bem estranho. E olha que eu sou a favor de rir de debaters na internet, porque é hilário, e até meu nome no Discord reflete isso. Mas não é dessa forma que você ridiculariza da forma correta o Power Scaling. Se você não sabe o mínimo e ainda fala coisas criminosas como essa, então é melhor ficar quieto e estudar um pouquinho. A lição disso é, se você quiser saber sobre a lore de Castlevania, com esses caras que pensaram, entre aspas, nesses argumentos, então é ótimo.
Mas se você quiser saber a força de um personagem, então eles deveriam ser a última opção. Mas no fim das contas, tudo isso aqui foi só para se divertir e fazer uma piada com coisas insanas que eu ouvi. O verdadeiro fato é que Drácula é absurdo.